Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, o Senhor te ajudou a estar aí recebendo deste alimento espiritual no qual ninguém poderá tirar de você. O Senhor me ajudou a estar aqui levando a mensagem. Muito obrigada, Deus Pai, obrigada, porque Ele nos concedeu tempo, disposição, a alegria e às vezes nos deu ânimo, porque quantos aqui entraram desanimados, perturbados, ansiosos, preocupados, mas o Senhor te fortaleceu para que você recebesse a mensagem, este alimento, e nutrisse a sua alma, nutrisse o teu espírito e o teu corpo foi fortalecido. Tudo há um propósito para o Senhor, então se você está aqui recebendo da mensagem, é porque o Senhor quer falar ao teu coração. Então vamos para a palavra, porque é ela que nos move. Amém? Eu quero trazer para você hoje um tema de reflexão. Será uma breve mensagem. E que se for da vontade do Senhor durante essa semana, nós poderemos mais nos dedicar a ela. Mas eu quero trazer uma palavra de reflexão, porque quando eu ouvi, foi assim que eu fiquei. Fiquei pensando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você se enquadra como um religioso? Você se enquadra como um cristão? Ou você se enquadra como filho de Deus? Como você se vê nessa colocação? Um religioso, um cristão, um filho de Deus? Eu quero trazer uma mensagem que está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Jesus, ele nos deu o poder de tornarmos filhos de Deus. E aqui está dizendo os que receberam, os muitos, não todos receberam a Cristo. Mas você que recebeu a Cristo como seu Salvador, você que recebeu Jesus como seu mediador entre o Pai, olha só, entre o Pai, Ele nos deu o poder de sermos religiosos, o poder de sermos cristãos. Ele nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus. É assim que Jesus quer que nós olhemos para o Pai. Somos filhos, não somos cristãos, não somos religiosos. E até mesmo porque, meu irmão, minha irmã, essa reflexão veio muito forte ao meu coração, porque esse nome cristão não foi criado por Cristo. Esse nome cristão foi criado na Antioquia. Ele foi criado para dar até mesmo um tom de zombaria a outras pessoas, aqueles que mudavam o seu comportamento, o seu estilo de vida e passavam a ser sim, pessoas diferentes, no qual aqueles ali são cristãos. Eu quero trazer para você Atos capítulo 11, versículo 25, que diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, o nome dado àqueles que seguiam, àqueles que se comportavam de forma diferente do mundo, do padrão do mundo, foram chamados de cristãos. Eles foram chamados pelo povo da Antioquia. Olha só, esse nome não foi dado com respeito, com autoridade ou com poder, não. Ele foi dado com espanto, com ironia, com zombaria. Por quê? Porque alguns dos gentios,
estavam se relacionando com os judeus, se convertendo, mudando a sua conduta, a sua forma. E aí eles diziam, esses aí são os cristãos. Então eles deram dado esse nome, um ato de desprezo. Então a pergunta que eu quero trazer para você é isso. Você se vê como cristão? Porque ser cristão é só como o mundo nos olha. Ele é diferente. Ele age diferente. Ele fala de forma diferente. Ele se veste diferente. Você quer ser conhecido como cristão? Ou você quer ser conhecido como a sua identidade verdadeira? Filhos e filhas de Deus. Porque Jesus nos deu poder não para sermos religiosos, até mesmo porque a religião matou Jesus Cristo. O Senhor Jesus não nos deu poder para sermos cristãos, até mesmo porque não foi Ele que titulou esse nome cristão, mas Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos a origem, porque quando Deus coloca lá no jardim do Éden um homem e uma mulher e ele disse, façamos a imagem do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava fazendo para ele filhos. É isso que nós precisamos ver, olhar para Deus como um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus justo, um Deus juiz, mas um Deus que é o teu Pai. Ele é o teu pai, ele é o teu provedor, ele é aquele que te sustenta, ele é aquele que provê na sua vida, ele é aquele que te guarda. Então olhe para Deus no dia de hoje como Deus Pai. Precisamos voltar à origem, porque quando você vai olhar na genealogia e chega em Adão, porque vai passando de paternidade em paternidade, quando chega em Adão, porque aqui está falando que é gerado na carne. Essa genealogia é gerada na carne. E aqui continua o versículo dizendo que Jesus nos tornou filho de Deus não pela carne, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus. Somos filhos de Deus. Nascemos de Deus. E quando você vai para a genealogia, vai passando de Jesus, filho, vai falando de quem era a descendência de Jesus, e quando chega em Adão, fala Adão, filhos de Deus, filho de Deus. E nós cremos que nós viemos de lá, da criação, do início da humanidade. Então nós temos que voltar à nossa origem, sermos filhos de Deus. Jesus veio aqui nessa terra e nos deu o poder, mas somente para aqueles que creem nele. Olha que lindo, no versículo 12, contudo, os que receberam. Você recebeu a Cristo? Você recebeu ele no teu coração? Ele como teu salvador, mediador, ele como teu caminho? E você crê, porque aqui está dizendo, aos que creram em seu nome. Porque o nome de Cristo vai além de somente o nome de Cristo está na identidade dele, de quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele nos faz ser, ele é o primogênito de Deus. Olha só, Jesus é o Filho de Deus, ele é o primogênito. Por que ele é o primogênito? O primogênito de todos nós, ele é o primeiro e depois vieram nós. Nós somos co-herdeiros em Cristo, ele se torna o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Olha só a relação que o Pai quer ter conosco, de Pai. Ele quer ter o Deus, ele quer ter uma relação de Pai conosco. Então olhe para ele neste dia, não com o olhar da religião, não com o olhar do cristianismo, mas como o olhar de filho. De filho. É isso que ele quer falar com você no dia de hoje. Essa é uma palavra de reflexão, porque se for da vontade do Pai, no decorrer dessa semana, nós vamos falar sobre isso. Precisamos ver e entender a nossa identidade neste mundo. Você quer ser conhecido como um religioso? Você quer ser conhecido como um cristão que só tem uma conduta, uma fala, uma vestimenta, não frequenta qualquer lugar? Ou você quer ser conhecido como filho de Deus? Porque ser conhecido como filho de Deus vai
te levar para outro patamar. Como filho de Deus, você é herdeiro, meu irmão, minha irmã. Você é herdeiro das promessas. Há promessas aqui para você. Você, como filho de Deus, você vai ter acesso a lugares e autoridade, a poder de filho. Porque quando o filho pródigo se afasta do pai e volta, e ele cai em si e volta para a presença do pai, o pai não dá para ele a comida que ele queria. Porque ao olhar para os poucos, ele fala, os servos do meu pai se alimentam de comidas melhores, eu vou voltar. Mas o pai não dá para ele comida. O pai, primeira coisa que ele faz é dar para ele o anel. Sabe por quê? Porque o anel está a autoridade, a identidade de filho. E quando você tem autoridade, identidade de filho, você tem acesso à comida, você tem acesso à vestimenta, você tem acesso a cuidados. É por isso que o pai do filho pródigo restaura para ele primeiro a identidade e a autoridade de filho. Porque ele tendo autoridade e identidade de filho, todas as outras coisas vai ser acrescentado automaticamente. Então, o que está faltando para você e para mim no dia de hoje, para ter acesso a tudo que você tem desejado da parte de Deus, é olhar Deus como um pai. E aí sim, você receberá o anel e você terá acesso. Na verdade, nós já recebemos Cristo, Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nós só precisamos nos ver como filhos de Deus. Peça ao Senhor hoje para tirar a venda dos teus olhos, para tratar suas emoções, tratar o teu coração, porque muitas das vezes você olhou Deus como um juiz, você viu Deus como um rei, ele de fato é rei, porque se ele criou, ele tem o domínio sobre a criação, ele é o rei, mas reis também têm filhos, não é verdade? Reis não têm só servos, reis têm filhos, e nós que cremos em Jesus, nós que recebemos Jesus, foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Vamos acessar a esta identidade, vamos acessar a esta autoridade que nos foi dada através do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito do Pai. Vamos orar, meu irmão. Esta é uma palavra de reflexão, quero que você pense. E se há dúvida no teu coração, vá para a palavra do Senhor. Peça para que Deus confirme. Peça para que Deus fale com você. Amém? Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada porque o Senhor nos concedeu, meu Pai, mais uma oportunidade, mais um tempo, mais um dia de buscar a tua face. Senhor, e buscando a tua face, conhecemos a verdade que é a palavra, que é Jesus, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Pai, através de Jesus, nós cremos que Ele é o teu Filho, nós cremos que Ele foi enviado a este mundo para trazer salvação, libertação e mais ainda, para nos dar poder de nos tornarmos filhos do Senhor. Muito obrigada, porque neste dia nós tomamos posse dessa identidade. Toda escama, Senhor, toda cegueira que havia em nós, seja retirada no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, porque nós tomamos posse, nós assumimos, aceitamos essa paternidade que é o Senhor, nós aceitamos, Pai, porque esta é a origem do teu plano. Este era o teu primeiro plano, o Senhor ser o pai de muitos filhos. Senhor, mas com a separação, muitos fizeram caminhos errados, mas, Senhor, estamos aqui dizendo, sim, Senhor, eu sou o teu filho, sim, Senhor, eu sou tua filha, sim, Senhor, eu quero esta autoridade, eu quero essa identidade de filho, eu quero ter acesso àquilo que o Pai designou para mim, aquilo que o Pai projetou para a minha vida, para a minha família. Nós desejamos neste dia ter acesso, Pai, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor deixou relatado, o próprio Jesus, através da
da parábola do filho pródigo, dizendo: ei, eu quero restaurar a tua identidade, eu quero restaurar o teu acesso, eu quero restaurar a tua autoridade como filho, e você vai ter acesso a tudo mais quanto você tem me pedido. Que assim seja no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, pois assumimos essa identidade de filhos e filhas de Deus, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim seja na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Você que recebeu esta palavra, que falou muito ao teu coração, compartilha, em nome de Jesus, compartilha ela, se inscreva, curta, comenta e deixa fluir para a glória do Senhor. Trabalhar é de Deus. Na verdade, o Senhor fará parte dele, nós faremos a nossa. Amém? Que é ir de pregar. E o Evangelho vai entrar no coração das pessoas através do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós lançamos a semente, mas quem faz germinar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida. Filhos e filhas de Deus, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus quiser.